Todo mundo conhece a briga entre Índia e Paquistão pela Caxemira, mas e se eu te disser que a China controla uma fatia enorme dessa região e ninguém fala muito sobre isso? Quando a gente olha para o mapa entre Índia e China, parece apenas um deserto gelado, alto demais para viver, árido demais para plantar. Mas esse nada é, na verdade, uma das peças mais importantes do xadrez geopolítico do século XXI. Hoje, você vai entender por que Índia e China brigam por Aksai Chin, por que a guerra de 1962 mudou tudo e como dois países que quase entraram em guerra mortal continuam sentados à mesma mesa no BRICS. Agora vem a parte que explica por que a China jamais renunciará a Aksai Chin. A região de Aksai Chin é uma das áreas mais disputadas e estratégicas do mundo, não apenas por sua localização geográfica, mas também por seus recursos naturais e vantagens logísticas. Aksai Chin serve como um corredor estratégico que liga as regiões autônomas do Tibete e Xinjiang, duas áreas sensíveis para Pequim. Essa conexão facilita o movimento de tropas e suprimentos entre as duas regiões, especialmente em caso de instabilidade interna. A Highway 219, que atravessa Aksai Chin, é uma das principais rotas da China para transportar recursos e manter a presença militar na região. Aksai Chin é uma zona tampão que afasta a fronteira chinesa das áreas densamente povoadas da Índia, reduzindo o risco de conflitos diretos com civis indianos. Permite à China monitorar e conter possíveis ameaças vindas da Índia ou de grupos separatistas em Xinjiang. A região é um ponto de partida para a Iniciativa Cinturão e Rota BRI, projeto chinês de infraestrutura global. Aksai Chin facilita o acesso da China à Ásia Central e ao Paquistão, contornando rotas mais longas ou instáveis. Aksai Chin faz parte do Ladakh, uma região administrativa indiana. Sua perda para a China cria uma vulnerabilidade geográfica, pois a Índia fica sem acesso direto a áreas estratégicas próximas ao Paquistão e ao Afeganistão. A presença chinesa em Aksai Chin permite que Pequim monitore e pressione a Índia em sua fronteira norte, limitando a mobilidade militar indiana. A região é a nascente de rios importantes, como o Indo e o Shyok, vitais para a agricultura e o abastecimento de água no norte da Índia e no Paquistão. O controle chinês sobre Aksai Chin dá a Pequim poder potencial sobre os recursos hídricos da região. Aksai Chin é rica em ouro, cobre, urânio e outros minerais estratégicos. A China já explora alguns desses recursos, enquanto a Índia alega que eles pertencem ao seu território. Os rios da região têm potencial para a geração de energia hidrelétrica, algo que tanto a China quanto a Índia buscam explorar para suprir suas crescentes demandas energéticas. Embora o clima seja árido, a região tem pastagens usadas por comunidades nômades. O controle sobre essas áreas também é uma questão de soberania e subsistência para populações locais. Aksai Chin está localizada em um planalto de alta altitude, acima de 4.000 metros, o que a torna um ponto de observação natural. Quem controla a região tem vantagem tática em caso de conflito, pois pode monitorar movimentos inimigos de longe. O terreno acidentado dificulta operações militares, mas a China já construiu bases e estradas para superar esse desafio. Para entender por que a Índia foi pega de surpresa em 1962, precisamos olhar primeiro para a visão de mundo do seu principal líder. Jawaharlal Nehru, o primeiro-ministro indiano, era um idealista. Ele acreditava muito no Panchshil, 5 princípios de coexistência pacífica, e na diplomacia. Literalmente, ele pensava que o termo Hindi Chini Bye Bye, indianos e chineses são irmãos. O problema foi que, enquanto Nehru fazia discursos bonitos sobre paz, a China estava consolidando controle militar no terreno. Nehru também adotou a Forward Policy em 1961 para estabelecer postos militares avançados nas áreas disputadas, mas sem dar aos militares os recursos necessários. Foi idealismo sem preparo prático. Enquanto a Índia apostava na diplomacia, a China jogava um jogo completamente diferente.
A China escolheu 1962 por vários motivos estratégicos. Primeiro, a crise dos mísseis de Cuba, outubro de 1962. Estados Unidos e União Soviética estavam à beira de uma guerra nuclear, distraídos demais para intervir na Ásia. Segundo, situação interna chinesa, após o desastre do Grande Salto Adiante, que causou fome massiva, mal precisava de uma vitória para recuperar prestígio. Terceiro, Tibete. A Índia havia dado asilo ao Dalai Lama em 1959, irritando profundamente a China. Quarto, testar a Índia, ver até onde podiam empurrar sem reação internacional séria. Mas a guerra não é vencida por discursos, ela é vencida por logística, preparo e decisões difíceis. Os soldados indianos estavam equipados com rifles da Segunda Guerra Mundial, uniformes inadequados para o frio extremo do Himalaia, muitos morreram de hipotermia e munição insuficiente. As tropas indianas lutavam em altitudes de mais de 4.000 metros, sem estradas adequadas para suprimentos. A China tinha infraestrutura muito melhor no Tibete. O ministro da Defesa, Krishna Menon, era mais político que estrategista. Generais competentes foram ignorados. Nehru interferiu em decisões militares sem entender as realidades do campo de batalha. A China mobilizou cerca de 80.000 soldados bem treinados e aclimatados contra forças indianas dispersas e mal preparadas. Para a Índia, foi humilhante a derrota em semanas. Nehru, o herói da independência, ficou devastado, morreu menos de 2 anos, como falamos no vídeo passado. A Índia abandonou rapidamente o idealismo de Nehru e pediu ajuda militar aos Estados Unidos, que enviaram armas e apoio, aproximou-se da União Soviética, que se tornou o principal fornecedor de armas por décadas, e começou a modernizar massivamente suas forças armadas. A China declarou cessar-fogo unilateral em novembro de 1962 e recuou de Arunachal Pradesh, mas manteve Aksai Chin, que era o objetivo real desde o início. Até hoje a China controla a região. A Índia desenvolveu uma paranoia estratégica em relação à China. Isso impulsionou o programa nuclear indiano, primeiro teste em 1974. Muita gente se pergunta: por que brigar por um deserto gelado onde mal cresce grama? A resposta não está no solo, mas no mapa. Imagine a China Ocidental. Você tem duas províncias gigantescas e historicamente problemáticas para Pequim controlar: o Tibete ao sul e Xinjiang ao norte. Aksai Chin fica exatamente no meio do caminho entre elas. Sem controlar Aksai Chin, para ir de uma província a outra, os chineses teriam que dar uma volta enorme por terrenos muito mais difíceis no leste. Aksai Chin é o atalho, o corredor natural. Mas por que a China daria tanta importância para uma estrada no meio do nada? A resposta está na logística de sobrevivência de Pequim. Essa é a artéria que mantém o coração militar chinês batendo no oeste. A China construiu essa estrada secretamente nos anos 50. A Índia demorou anos para descobrir que ela existia. Ela permite que a China mova tropas, tanques e suprimentos de Xinjiang para o Tibete e vice-versa em questão de dias, não semanas. Para a China, perder Aksai Chin seria como cortar a principal rodovia que liga dois estados vitais. É uma questão de segurança nacional interna, não apenas de fronteira externa. Mas como a China garante que ninguém tire Aksai Chin deles depois de 60 anos? A resposta é a doutrina dos fatos consumados: ocupar, construir e transformar em realidade inegociável. A China aplica aqui a política dos fatos consumados, fait accompli. Eles não apenas ocuparam, eles transformaram a região. Em geopolítica, isso tem nome: política dos fatos consumados. A ideia é simples: você não pede permissão, não negocia primeiro. Você ocupa, constrói, instala gente, cria infraestrutura e transforma aquilo numa realidade tão sólida que quando alguém protesta já é tarde demais. É como construir uma casa no terreno disputado. Depois de décadas morando ali, derrubar vira um custo político enorme.
Eles construíram uma rede de estradas secundárias que se ramificam até a linha de frente, a linha de controle real. Isso permite que eles reabasteçam seus postos avançados muito rápido. Bases permanentes. O que antes eram acampamentos de tendas, agora são quartéis de concreto, com aquecimento, depósitos de munição subterrâneos e helipontos. Eles estão lá para ficar. Tecnologia, radares de vigilância, torres de observação e, mais recentemente, redes de fibra óptica e 5G para comunicação militar instantânea. Oficialmente, em qualquer mapa impresso na Índia, Aksai Chin faz parte do distrito de Ladakh. A Índia jamais pode ceder isso legalmente sem causar um terremoto político interno. Seria visto como traição nacional. Na prática, retomar Aksai Chin à força é quase impossível. A China tem a vantagem da altitude e da logística estabelecida há 60 anos. A China transformou a região numa fortaleza. Não é mais só estrada. Eles construíram vilas inteiras na fronteira para justificar a ocupação civil, heliportos e bases subterrâneas para proteger equipamentos de ataques aéreos. A Índia deixou de apenas observar a China em Aksai Chin. Nos últimos 15 anos, Nova Delhi passou a investir fortemente em infraestrutura como estratégia defensiva. A Índia parou de ser passiva. Nos últimos 10 a 15 anos, eles começaram a construir sua própria infraestrutura. Exemplo, a estrada DSDBO, Darbuk Shok Daulat Beg Old. É uma estrada estratégica que corre paralela à fronteira chinesa e leva até a base aérea mais alta do mundo, Daulat Beg Old. A China ficou irritada com a situação, pois isso permitiu à Índia mobilizar tropas rapidamente na região, o que contribuiu para os conflitos de 2020 no Vale Galwan. Resumindo, a China segura Aksai Chin porque precisa dela para manter seu oeste unido. A Índia sabe que perdeu o território em 62, mas agora está fortificando seu lado da fronteira para garantir que a China não dê nem mais um passo para frente. Existe um acordo antigo para evitar guerra nuclear por acidente. Nada de tiros ou explosivos perto da fronteira. Nobre na teoria, mas na prática, em 2020, virou uma briga medieval com paus, pedras e barras de ferro. Em 1993, 1996 e 2005, Índia e China assinaram acordos históricos para evitar um pesadelo, uma guerra acidental entre duas potências nucleares. As regras eram simples, mas cruciais: proibição total de armas de fogo ou explosivos em um raio de 2 quilômetros da linha de controle real, LACE. O objetivo: evitar que um tiro por engano em patrulhas de fronteira escalasse para um conflito com bombas atômicas. Na teoria, parecia promissor, mas em 2020 esses acordos fracassaram. Tudo começou com a DSDBO, Estrada Darbuk Shok Daulat Beg Old, uma rota estratégica que a Índia construía perto da ELAC. A China viu isso como uma ameaça direta e respondeu com incursões agressivas, movendo tropas e equipamentos para a região. Em junho de 2020, após semanas de negociações, ambas as partes concordaram em desengajar suas tropas. No entanto, verificou-se que a China não realizou o recuo completo. A China manteve posições avançadas e continuou a exercer pressão sobre a Índia, convertendo um acordo de paz em uma situação de negociações estratégicas e demonstração de poder. Curiosamente, mesmo com esse nível de tensão, Índia e China continuam cooperando em outras frentes. Mas isso é uma outra história e merece um vídeo próprio. O BRICS é o lugar onde rivais colocam o orgulho de lado para proteger interesses maiores. A pergunta não é se eles confiam um no outro. A pergunta é: até quando esse equilíbrio instável vai funcionar? E você, acha que a Índia e a China vão conseguir manter esse equilíbrio? Ou um dia os países do BRICS vão ter que escolher um lado? Eu sou o Zenoid e se você gosta de conteúdos que vão além do óbvio, considere se inscrever no canal e deixar o like.